Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós estamos estudando aqui Doutrina e Convênios, seção 5, tá bom? A gente estudou ontem até o versículo 10, hoje a gente vai dar continuidade aqui do versículo 11 em diante. O contexto histórico aqui é que depois de um tempo, né, Martin Harris então vem novamente em busca ali de Joseph Smith, tá bom? Ele veio com o motivo porque os amigos dele e até a esposa dele estavam tentando desacreditar Joseph Smith e até estavam movendo, né, uma ação judicial contra Joseph Smith, dizendo que ele estava enganando Martin Harris, tá bom? Então, novamente, Martin Harris ele vem conversar com Joseph Smith, tanto para alertá-lo, mas também ele tem o desejo de conhecer, de ver as placas, porque assim também ele ia poder prestar o testemunho que ele viu, tá bom? Então ele tem essas preocupações aqui. E aí nós vamos continuar aqui a revelação, porque nos versículos anteriores que nós lemos, o Senhor falou que aquele povo, né, aquela geração não veria as placas, né, mas eles teriam o testemunho do Senhor, que por meio do Espírito Santo eles poderiam saber a verdade, mas que eles não veriam nas placas. E também nessa mesma revelação, a gente vai ver aqui o Senhor falando a Joseph Smith que vai ser concedido a 3 testemunhas verem as placas, tá bom? Receber um testemunho por meio de Deus. E aí Martin Harris ele fica todo empolgado, querendo ser uma dessas testemunhas. Então vamos acompanhar aqui, porque essa revelação foi dada diretamente por Joseph Smith a Martin Harris, tá bom? E às vezes o Senhor fala também a Joseph Smith. Tá bom? Então é uma revelação tanto para Joseph Smith como para Martin Harris. Então vamos lá começar aqui o versículo 11 em diante aqui. Ele diz assim: E ao teu testemunho serão acrescentados os testemunhos de 3 dos meus servos, que chamei e ordenei, a quem mostrarei essas coisas, e serão enviados com minhas palavras, dado por teu intermédio. Sim, saberão com certeza que essas coisas são verdadeiras, porque do céu las declararei. Bom, aqui, né, tá falando que do céu las declararei. Além de ti, Joseph, outras 3 pessoas vão ser testemunhas que vão ouvir a voz de Deus, né, ou seja, do céu aqui, ele vai prestar o testemunho, e elas saberão com certeza, né, que essas coisas é verdadeira. Aqui está falando das 3 testemunhas, né, no livro de Mormon. Nós temos no começo do livro de Mormon aqui, né, antes de iniciar as palavras ditamente do livro de Mormon, nós temos lá o depoimento de 3 testemunhas e o depoimento de 8 testemunhas. As 8 testemunhas tiveram um testemunho físico, tá bom? De ver as placas, Joseph Smith manuseou ali, e aí eles prestaram testemunho dizendo que Joseph Smith tinha as placas, cujo ele falou que tinha, e que eles manusearam até mesmo as páginas que Joseph Smith havia traduzido, tá bom? Então eles prestam o testemunho que Joseph Smith tinha as placas. Só que as 3 testemunhas aqui, conforme falado aqui nessa revelação, elas receberiam um testemunho do céu, né? Então, o testemunho das 3 testemunhas é diferente porque um próprio anjo aparece a eles, o anjo Moroni, e mostra ali as placas, e eles ouvem a voz de Deus prestando testemunho sobre essas. Eu vou ler rapidinho aqui o testemunho das 3 testemunhas aqui, rapidinho. Só uma parte, tá bom? Quem quiser ver mais, é só ir lá na introdução do livro de Mormon, tem lá o depoimento de 3 testemunhas. Então, parte do testemunho das 3 testemunhas diz assim: E sabemos também que foram traduzidas pelo dom e poder de Deus, porque assim nos foi declarado por sua voz. A voz de quem? De Deus declarou isso. Então, imagina isso, né? O anjo mostra a essas 3 testemunhas, tá bom? As placas, né? E além deles verem o anjo ali na sua presença, eles ouvem a voz de Deus prestando testemunho sobre aquela obra. E sabemos, portanto, com certeza que essa obra é verdadeira. E também testificamos que vimos as gravações feitas nas placas, e que elas nos foram mostradas pelo poder de Deus, e não do homem. Ou seja, não foi só Joseph Smith que mostrou, foi um anjo de Deus, foi pelo poder de Deus que eles viram essas coisas aqui. E diz:
E declaramos solenemente que um anjo de Deus desceu do céu e trouxe e colocou-as diante de nossos olhos, de maneira que vimos as placas e as gravações nelas feitas. E sabemos que é pela graça de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vimos e testificamos que essas coisas são verdadeiras. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. E a voz do Senhor ordenou-nos que prestássemos testemunho disso. E aí eles estão prestando testemunho aqui, não vou ler todo o depoimento aqui, mas é lindo esse testemunho. Bom, na revelação que nós estamos estudando, fala da possibilidade de Martin Harris ser uma dessas três testemunhas. Tá bom? Ele vai acabar sendo, como nós já acabamos de ver aqui. Tá bom? Vai ser Oliver Calder, David Whitner e também Martin Harris, que vão ser essas três testemunhas especiais aqui. Mas nesse momento aqui dessa revelação, ele ainda não sabia, só fica sabendo ali que vai haver essas três testemunhas e ele fica totalmente ansioso para ser. A revelação continua dizendo o seguinte aqui, né, para Martin Harris: dar-te-ei poder para verem e considerarem as coisas como são. E a ninguém mais dessa geração concederei este poder, para receber o mesmo testemunho no momento em que a igreja começa a surgir, sair do deserto, brilhar como uma lua formosa, e como o sol, terrível como um exército com estandarte. Então, ele fala que ninguém mais seria dado esse testemunho desta maneira aqui, do anjo vir, a voz de Deus, né? Então era algo que ia ser diferente de outros testemunhos. E a ninguém mais, só essas três testemunhas, além de Joseph, veriam essas coisas e prestariam o seu testemunho. Eu acho lindo, né, da maneira que ele descreve a igreja dele surgindo, tá bom? Ele colocou aqui, né, o Senhor na revelação, né? Minha igreja começa a surgir e a sair do deserto. O deserto é sempre sinal de tribulação, dificuldade, né? A gente pode ver lá que Israel passou 40 dias no deserto, Jacó vai para o deserto, o próprio Jesus Cristo vai para o deserto, né? É um momento de preparação, né? Tem uma frase que diz, né, que o deserto é como se fosse um encontro com Deus, né? Naquele lugar silencioso. Bom, é uma preparação. Então o Senhor está tirando, aqui quando o Senhor fala que está tirando do deserto, da aflição, e vai surgir no meio da aflição aqui a igreja dele. E ele coloca, né, de uma forma muito poética aqui, né, brilhante como a lua, né, aquela lua cheia de luz ali, brilhando, a gente se encanta, e como o sol, né, mas é como a lua, bonita assim, mas é brilhante como o sol. E terrível como um exército com estandarte. Então, fala também do poder, né, da igreja de Cristo que iria surgir. E olha só quantos países, né, a igreja hoje está. Então, eu achei muito bonita aqui, muito linda a maneira que colocou aqui. Versículo 15 em diante, continua aqui. Enviarei o depoimento de 3 testemunhas de minhas palavras, e eis que visitarei com manifestação do meu espírito aqueles a quem crerem em minhas palavras, e eles de mim nascerão. Sim, da água e do espírito. Então, esses três, né, essas 3 testemunhas teriam um testemunho especial, conforme foi mencionado, mas ele fala que aqueles que creem na palavra dele também vão receber uma manifestação do quê? Do Espírito Santo. E é por isso que os missionários, né, pedem para as pessoas orarem e perguntar a Deus que o livro é verdadeiro. Porque é por meio da manifestação do Espírito Santo que nós também obtemos esse testemunho. Tá bom? Eu acho linda essa condição que o Senhor coloca aqui. E também ele fala que aqueles que acreditarem, eles vão nascer de novo. E aí o nascer de novo aqui ele já mesmo explica, sim, da água e do Espírito. Está falando do batismo. Então o livro de Mormon se torna ali um instrumento para ajudar as pessoas a ser batizadas na igreja, né? Eu gosto disso também. Vamos lá. Agora, ouvindo essas palavras, né, eu imagino que Martin Harris subiu o nível de ansiedade, porque tudo que ele mais queria era ver essas placas. Né? Ainda mais agora nessas condições, um anjo mostrando, ouvindo a voz de Deus, o que a ansiedade dele foi lá em cima, e a revelação era para ele. Mas qual que era a condição? Agora vem as condições, né, para que ele possa ver ali. Bom, vamos lá. Tu deves esperar ainda um pouco mais, ou seja, deixa de ser ansioso, né? Não está na hora ainda, né? Só mais adiante. Porque ainda não fostes ordenado.
e o testemunho delas também irá condenar esta geração, se contra ela endurecerem o coração. Então, aqui ele fala que ainda não chegou o momento, mas que o testemunho também daquele que recebe e não aceita também não serve para salvação, mas acaba condenando a pessoa ali também, tá bom? E agora fala de um prazo, né? Aqui até quando, né? Esse tempo limite aqui para as pessoas aceitar ou rejeitar, porque aqui está falando também no geral. E aqui fala aqui, ó, porque haverá um flagelo assolador entre os habitantes da terra e continuará a derramar-se de tempos em tempos. E se eles não se arrependerem, até que a terra fique vazia e seus habitantes sejam consumidos, totalmente destruídos pelo resplendor da minha vinda, eis que te digo que essas coisas, assim como também falei a meu povo acerca da destruição de Jerusalém, a minha palavra será confirmada agora, como tem sido confirmada até aqui. Então, o prazo que ele fala é até a segunda vinda de Cristo, né? Se as pessoas rejeitarem até lá, aí não tem jeito. Então, ele está falando da vinda dele, na qual os iníquos serão destruídos. Bom, vamos lá, versículo 21, 22 e 23. Aqui nesses 3 versículos, novamente o Senhor dá uma lembrada, né, em Joseph Smith, também, né, acerca de que ele deu mais ouvido ao homem do que ao próprio Senhor, né? Então o Senhor dá mais uma lembrada em Joseph Smith aqui, chamando a atenção dele novamente, dizendo: agora te ordeno, meu servo Joseph, que te arrependas e andes mais retamente diante de mim, e não cedas mais à persuasão dos homens, e que sejas firme na obediência aos mandamentos que te dei. E se fizeres isso, eis que te concedo vida eterna, mesmo que sejas morto. E agora também te falo, meu servo Joseph, com respeito ao homem que deseja este testemunho. Então vai voltar a falar de Martin Harris aqui, mas interessante que ele falou para não ceder mais à persuasão dos homens. Porque novamente Martin Harris está pedindo, inclusive nessa revelação, não sei se a gente vai estudar agora ou amanhã, mas o Senhor fala para Joseph não, para se Martin Harris pedir de novo, não buscar a revelação acerca deste assunto, não de outro, né? Mas de novo, porque ele ficaria ansioso, né, com essa notícia. Então, novamente, ele poderia vir de novo. Ora lá, vai ver lá por meio do Urim e Tumim o que eu tenho que fazer, se o Senhor aceitou o meu arrependimento. Então, eu acredito que ele ia ficar muito mais ansioso. Então, nessa revelação aqui também, o Senhor vai dar o mandamento de que ele não importune mais, né? O que ele deveria fazer, na verdade, ele vai colocar aqui, né, que a condição que ele tem que fazer para ser uma dessas testemunhas. Vamos ler aqui, ó. Eis que te digo, estou no 24 em diante aqui. Eis que te digo que ele se exalta a si mesmo e não se humilha o suficiente perante mim. Ele quem? Martin Harris. Ou seja, ele não está preparado ainda, tá bom? Mas se ele se prostrar perante mim e se ajoelhar em fervorosa oração e fé, com oração sincera, então permitirei que veja as coisas que deseja. E então ele dirá ao povo desta geração: eis que vi as coisas que o Senhor mostrou a Joseph Smith Jr. e sei, sem dúvida, que são verdadeiras, porque a vi, pois foram-me mostradas pelo poder de Deus e não dos homens. Então, esse vai ser o testemunho, né, de Martin Harris, juntando-se ao testemunho das 3 testemunhas ali. Então o Senhor fala para ele se preparar, e a preparação é se arrepender, deixar de ser orgulhoso, né, ele fala isso. Agora, essa palavra aqui, né, que fala que se ele se prostrar perante o Senhor aqui, ó, mas se ele se prostrar perante mim, humilhar-se em fervorosa oração e fé, com o coração sincero, então permitirei que vejas o que desejas ver. Isso acontece literalmente, a gente não vê Martin Harris orando, essas coisas, e ele deve ter feito isso muito, né, pedindo ao Senhor que permita, mas no momento em que ele vai para ser uma das testemunhas ali, a gente vai ver que tá ali Joseph Smith, Martin Harris, tá Oliver Cowdery e Dave Whitner, e eles se ajoelham e começam a orar ao Senhor ali, pedindo, né, que se manifeste ali o Senhor e eles sejam aquelas testemunhas. Porém, nada acontece.
E aí Martin Harris sente que é culpa dele, né? Então ele sai do meio deles e ele vai lá e ora, né? Separadamente. E aí nesse momento o espírito vem, né? O anjo desce e aí rapidamente mostra somente as duas testemunhas ali, né? A Oliver Cowdery e David Wicke. E aí, então, depois de outros 20 saem. É melhor eu ler as palavras deles e aí eu finalizo aqui. Vou ler esse testemunho e aí eu finalizo aqui. Está lá no livro Revelação em Contexto. Vamos lá, vou ler logo nas palavras lá como tá. Tá assim, ó. Martin Harris estava, sem dúvida, eufórico por lhe ser permitido ver as placas, mas em junho de 1829, quando os três homens tentaram orar e obter a visão das placas e do anjo, aqui então era Martin Harris, Oliver Cowdery e David Whitner. Aqui então, quando eles estavam fazendo isso aqui, orando para ver as placas do anjo, eles iniciaram e não tiveram sucesso, ou seja, começaram a orar e não tiveram sucesso. Marte temia que a sua presença fosse a causa de não conseguirem o que desejavam. Aqui é difícil não lembrar do círculo, né, de oração dentro do templo. Né? Não deve ter sentimentos ruins ali, né, para que o Espírito do Senhor não se restrinja. Né? Então, dentro do templo também nós fazemos oração pelas pessoas. Se a pessoa está ressentida com outra ali no círculo, ela não deve participar, porque deve estar só os puros sentimentos ali. E aqui a gente vê o mesmo padrão, né? Martin Harris ele não estava arrependido o suficiente, então o anjo não se mostrou, né? E ele achou, é minha culpa. Ele acho que a manifestação não está vindo por minha culpa. E ele sai sozinho, e por iniciativa própria, ele sai para outro local e começa a orar. Vamos ver como se desenrola a história aqui, ó. E ele se retirou e um pouco de tempo depois, o anjo apareceu e mostrou as placas a Whitner e a Cowdery. Né? Joseph então procurou Martin e o encontrou a certa distância dali. Então, ou seja, as três testemunhas não viram ao mesmo tempo. Né? Então, ele estava orando por conta própria. Joseph se uniu a ele em oração. Pouco depois, ou seja, viu que está se cumprindo exatamente como a palavra, né, falou, que se ele se prostrasse perante o Senhor, ele seria uma das testemunhas. E ainda lhe faltava um pouco de arrependimento. Então ele se ajoelha lá e Joseph se junta a ele em oração. Aí então o anjo vem, né? Pouco depois ele recebeu a manifestação que havia buscado há tanto tempo. Todos ali eu acho que queria ser uma testemunha, mas Martin Harris é evidente, né, que desde o começo ele queria ali. E depois de ter visto as placas, ele gritou: já basta, meus olhos viram, né? Então, e ele tem mais ainda a contribuir nessa obra, né? E a gente vai estudar mais para frente isso ainda. Tem a seção 117, outras revelações, né, acerca de Martin Harris que nós vamos ver, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, né? Compartilhar o meu testemunho, que eu também sou uma testemunha que o livro de Mórmon é verdadeiro por meio da manifestação do Espírito Santo. E eu compartilho esse testemunho e deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.